Saudações, bem-vindo ao canal Saduk Med. No vídeo de hoje falaremos das disfunções sexuais. Se és novo no canal, peço-te que te inscrevas e que ative o sino das notificações para que não percas as atualizações do canal. Desta feita, daremos então a introdução a este tema que vem ganhando mais campo, mais espaço e mais tempo nos livros de registro de diagnósticos. A disfunção sexual ou disfunções sexuais. As disfunções sexuais referem-se a toda a situação que compromete a satisfação ou o aproveitamento sexual com uma insatisfação pessoal ou do parceiro. Para este problema, que é a disfunção sexual, temos três principais causas. As três principais causas são causas físicas, causas químicas e causas emocionais. Nas causas físicas encontramos doenças crônicas, como a hipertensão arterial, a diabetes e a obesidade. E nas causas, por exemplo, químicas, temos o distúrbio hormonal, onde há uma fraca produção e liberação da testosterona, em caso dos homens, e do estrogênio, no caso das mulheres. E para entendermos isto, também falamos das causas emocionais. Nas causas emocionais, encontramos um paraíso de diagnósticos deste tipo de caso, que é o caso da disfunção sexual. Através das causas emocionais, temos como, por exemplo, o estresse, a depressão, a culpa, que vão sendo assim fatores que vão influenciar para um possível distúrbio ou uma disfunção sexual. Para que possamos entender bem este tema, há uma necessidade de dividirmos os diagnósticos. Existem disfunções, tipos de disfunções sexuais. E para que haja essa divisão, existem três grupos. Temos as disfunções sexuais generalizadas ou gerais, que são aquelas que afetam homens, assim como mulheres. E temos as disfunções sexuais específicas, que afetam homens, e temos aquelas que só afetam as mulheres. Nas disfunções sexuais gerais, encontramos a depressão, a ansiedade, a ausência do libido e, por exemplo, também temos o estresse, como a culpa. Vão sendo alguns dos fatores ou alguns dos subdiagnósticos que nós vamos encontrar nas disfunções sexuais gerais. E nas disfunções sexuais femininas, encontramos o tipo específico só para mulheres, onde temos o vaginismo, onde ocorre uma contração da musculatura da vagina, neste caso, e por causa desta contração destes músculos, haverá então o bloqueio da passagem do canal vaginal, comprometendo assim o coito. E com o comprometimento do coito, teremos também uma outra causa da disfunção sexual feminina, que é a dispareunia. A dispareunia, que é a dor durante a penetração. Se por acaso o indivíduo, ou seja, o parceiro, consegue proporcionar aquilo que nós chamamos de cópula, que é a introdução do pênis ao canal vaginal, pode-se dar também a dispareunia profunda, onde vai se dar pelo contato com o colo do útero, que ocorre mais lá para dentro. Esta é a dispareunia profunda, e depois temos a dispareunia superficial, que é logo na penetração. E também, no caso das mulheres, temos a questão da frigidez. A frigidez, na verdade, é a ausência do desejo sexual. Este vem sendo um dos maiores problemas de casais ou de relacionamentos. O homem chega de trabalho com aquela história de vou relaxar com a minha parceira e de repente ela diz: eu trabalhei muito, hoje estou com dor de cabeça, não posso,
E essa história vai se repetindo e vai causando estresse para ela, assim como para o marido. Então estamos a falar da frigidez, ou transtorno de excitação, ou de transtorno do prazer sexual. E para além disto, também temos a questão da anorgasmia, onde há ausência da sensação do orgasmo. A mulher não consegue atingir o orgasmo. Perguntam-se vocês então, o que é um orgasmo? O orgasmo é o estado do prazer sexual mais alto. Então, há mulheres que até aos seus 30 anos, 28 anos, não tiveram essa sensação de atingir aquilo que nós chamamos do orgasmo feminino. E não tocando somente nas mulheres, teremos também a questão das disfunções sexuais masculinas. Temos duas mais conhecidas, onde temos a disfunção erétil, onde o indivíduo não consegue manter o seu órgão genital ereto. Mas isto, em alguns casos, dá-se por questões de estresse, onde por causa da sobrecarga emocional, o indivíduo não consegue se concentrar naquele momento naquilo que lhe causa a excitação e, por sua vez, a ereção. E por alguns casos, se por acaso o indivíduo tem uma doença crônica como a obesidade, como a diabetes, dá-se o caso da presença de aterosclerose, a presença da gordura na parede das artérias. E com o bloqueio do fluxo sanguíneo haverá pouca presença do sangue, causando assim então uma disfunção erétil. Mas também em indivíduos diabéticos há ausência do óxido nítrico, que é a substância que nos proporciona a dilatação dos vasos. Se os vasos não dilatam, não há passagem de sangue. Se não há passagem de sangue, não há a sustentação dos seios cavernosos e do seio esponjoso. Automaticamente também não haverá ereção. E para além da disfunção erétil, nós temos a questão da ejaculação precoce. É considerada ejaculação precoce quando, durante o ato do coito, que é o ato da penetração da cópula, o indivíduo não consegue durar mais de 2 minutos. Aqui estamos perante uma ejaculação precoce. Mas também temos os casos de ejaculação tardia, onde o indivíduo não consegue ejacular no momento desejado. Puxa, leva muito tempo ao ponto da parceira parar de lubrificar ou o canal ficar ressecado e começa ali a causar desconforto para ambos. Primeiro, porque a mulher vai sofrendo pequenas lesões que vão lhe causar muita dor por causa da acidez vaginal, e por parte dele como uma sensação de impotência, insatisfação por ele não ter conseguido atingir aquilo que é a meta da ejaculação atempada. E também temos a ejaculação retrógrada. A ejaculação retrógrada é quando o indivíduo, em vez de ejacular para a parte externa, ele ejacula para dentro e acaba direcionando aquele produto ejaculatório para a bexiga. Estes são alguns tipos de disfunções sexuais que nós registramos muito nos nossos meios. E temos aqui também que falar sobre o álcool e das drogas, como injetáveis, inalatórias. São substâncias que atrapalham significativamente a vida sexual do casal, assim como do indivíduo. Porque isto vai lhe roubar o interesse de se socializar, de se aproximar das pessoas, de formar laços. Ele vai se refugiar sempre para o álcool. E chega a uma certa fase em que o álcool vai dominar-te ao ponto de não conseguires, assim então, manter o seu órgão funcional. E para além do álcool e das drogas que aqui citei, como a cocaína, a heroína, entre outras, como a haxixe, também temos a situação da pornografia. A pornografia vem sendo o maior dano para a juventude e para os adolescentes. A partir dos 10 anos de idade, há necessidade dos encarregados de educação, dos irmãos mais velhos,
prestarem mais atenção aos seus menores, porque a ciência diz que a partir dos 10 anos de idade, o indivíduo já sente o prazer sexual. E com a vasta disponibilidade de conteúdos eróticos, facilmente as crianças perdem-se. E quanto mais eles vão consumindo conteúdos cinematográficos, algumas cenas impossíveis de realizar, eles terão um desejo insaciável. Vão perder o interesse de procurar parceiras e vão se mergulhar naquele vício que é a pornografia, e assim se tornando então um menino transtornado. E para além da questão da pornografia, temos a questão do estupro ou do abuso sexual. O abuso sexual, uma criança abusada é um adulto comprometido. Existem problemas que as crianças sofrem nos primeiros anos das suas vidas, que vão carregar até a fase adulta, e esses vão se isolar do meio e não querendo assim formar laços mais próximos, até mesmo ter parceiras, porque vão se sentindo sujos, vão se sentindo pessoas desprezíveis. Mas por isto vamos agora cair para a questão da prevenção e tratamento. Para a prevenção desses problemas, a primeira coisa é a conversa. A conversa entre pai e filho, a conversa entre marido e mulher, mulher e marido, entre namorados, entre irmãos. Porque quando o indivíduo tem a noção do que é a relação sexual, de quais são os pontos que você pode atingir, quando a pessoa tem a oportunidade de saber que pode conhecer o seu corpo, de descobrir quais são os pontos mais sensíveis da pessoa, dificilmente vai passar por uma situação, por exemplo, de ausência de lubrificação. Então, às vezes, a mulher não lubrifica porque não conhece os seus pontos erógenos. A necessidade de conhecer melhor o seu corpo e também conversar com o parceiro e assim entenderem-se melhor qual seria o método mais saudável para ambos. Exige um equilíbrio. E para os pais, não deixem de exercer o vosso dever como pais, que é de dar uma educação. Existem 3 tipos de educação que formam um indivíduo. Temos a educação formal, a informal e não formal. Muitos pais, muitos encarregados acabam se esquecendo de qual de fato é o seu papel. A educação básica as crianças já não recebem. Os pais têm receio de falar de sexo com os filhos. Mas se és pai e estás a acompanhar esse vídeo, lembre-se, se não tens a oportunidade de moderar a informação para o teu filho, saiba que lá fora, onde o pai não tem o controle, onde a mãe não tem o controle, onde você como irmão mais velho não tem o controle sobre o que o teu irmão vai consumir, ele pode consumir conteúdos não filtrados e consumir coisas que não são da sua fase. Então há uma necessidade de começar a consumir esse tipo de conteúdo, essa educação sexual já em casa, que para quando ficar exposto lá fora a esse tipo de situação, a criança saber como lidar com essas coisas. Por isso, há uma necessidade de educação sexual. E quando o indivíduo apresenta esses distúrbios, há aqui também que dizer que para o diagnóstico deste tipo de problema, que é a disfunção sexual, exige uma duração de 6 meses. Se a pessoa vem apresentando esses problemas por 6 meses, é um caso de alerta que deve aproximar um clínico. Se não tem como falar com um clínico, fala com um psicólogo, vai falar com um urologista, fala com um ginecologista. Estas são pessoas que podem te ajudar, que podem te dar um aconselhamento, que podem te guiar, porque eles são profissionais, eles consomem esse tipo de conteúdo. Podem ajudar a ti e pode ajudar ao teu parceiro. Consultas conjuntas são a melhor forma de manter o equilíbrio numa família. Não só por questões de disfunção sexual, mas por todo tipo de problema que vai apoquentando o vosso lar. Perceba que o teu parceiro passa por muita coisa lá fora. Tua parceira passa por muita coisa lá fora.
você deve ser a fonte de segurança para a pessoa. Então, por isto, há uma necessidade do diálogo para ultrapassar então este tema que é a disfunção sexual. Este é o tema de hoje, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de te inscrever e de ativar o sino da notificação e partilhar para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.